Olá! O que eu vim contar para vocês não é nada épico, não é nenhum grande projeto ou ideia, ou algo que vai mudar um paradigma daqui 15 minutos, o tempo que eu vou ficar aqui conversando com vocês. A minha fala é muito mais sobre um processo, uma descoberta, algo que ao mesmo tempo que eu venho estudando, teorizando e analisando, é a mesma coisa que eu venho sentindo, experienciando e percebendo na minha vida. E tudo começa quando eu, especialista, mas também representante da geração Y, essa geração que vai gerir e vai cuidar do mundo num futuro bem próximo, me dei conta de duas coisas. Primeiro, que eu sou, que eu posso e que eu devo ser comum. E dois, que pensar num plano de aposentadoria é planejar o passado, o meu e o do mundo. Porque no momento em que eu comecei a me dar conta disso na minha vida, nos meus estudos, eu me dei conta, e vocês podem estar se dando, que isso vai contra três das principais características que os especialistas atribuem para a geração Y. A primeira é de que a gente se acha especial. A segunda, de que a gente só trabalha e só faz as coisas que nos dão prazer ou aquilo que a gente gosta. E a terceira, de que somos consumistas e o que a gente possui já nos representa para o mundo. E os especialistas estão certos. E mais certos ainda, quando eles dizem que talvez sejam esses três pontos, os pontos atribuídos para a frustração que essa geração vem sentindo. E a minha descoberta, o meu aprendizado, é que é exatamente quando a gente subverte cada um desses três códigos, quando a gente hackeia e desconstrói essas características, que a gente consegue achar o potencial das coisas, dos projetos, dos ambientes e, quem sabe, de nós mesmos. Então eu convido todo mundo a ser hacker, seja da geração Y ou não, para a gente subverter o primeiro código, que é de se sentir especial. Quando a gente desce do pedestal, antes de tudo a gente faz as pazes com o mundo e com a gente mesmo, porque primeiro as expectativas que o mundo tem e que a gente tem da gente mesmo terminam. Então a gente pode errar, a gente pode pedir ajuda, a gente pode experimentar, a gente pode dizer que a gente não sabe. Mas o mais bonito para mim, quando a gente desce do pedestal, quando a gente faz esse movimento, é que a gente deixa de exigir do mundo e esperar do mundo reconhecimento. A gente deixa de esperar dos outros atenção, conforto e facilidade. A gente deixa de achar que é dever do outro o nosso bem-estar. E com isso vem muita responsabilidade, porque no momento em que eu me vejo como uma pessoa comum, vem o senso de comunidade também. E aí eu me vejo dentro de um grupo. E eu vejo que ao mesmo tempo que eu sou livre, eu também sou totalmente dependente do outro, porque o outro é totalmente dependente de mim. Quando a gente vai para o segundo código, que é de só fazer ou só trabalhar com aquilo que a gente gosta, aquele que é o nosso talento, o que nos dá prazer, antes de tudo isso não existe, eu acho, porque hoje em dia, principalmente, é muito difícil a gente sintonizar com a nossa voz interna. Tem tanto ruído, tanta geração de desejo, tanta criação de expectativa ao nosso redor, que é difícil a gente saber o que a gente quer. Eu tive uma experiência na minha vida, eu estava alguns anos planejando dentro já de uma carreira, né, prosperando, mas eu sentia uma frustração que eu não estava entendendo e que ela não fazia muito sentido para quem via de fora. Mas eu precisei ter a coragem de me ejetar desse sistema para tentar entender o que estava acontecendo. E foi nesse momento que eu me ejetei que a frustração e o alívio não saíram, mas eu tive um alívio, só que ao mesmo tempo eu me vi num vazio. Era como se eu tivesse tido uma corrida atrás da lâmpada mágica, eu tivesse encontrado, esfregado, o gênio saísse e perguntasse: o que você quer agora? Você está livre? E eu não sabia o que dizer. Eu juro que eu queria ter tipo aquele sonho dentro de mim: agora é a hora que eu posso ser cantora, que esse foi sempre o meu sonho, ou não. Eu sempre quis ser bióloga, essa é a hora, ou não. Eu vou estudar mandarim e dar a volta no mundo, porque é isso que agora eu posso fazer. Mas não, nada daquilo me apetecia. E aí, a minha grande descoberta e aprendizado, e o que eu venho aprendendo, é que não é negando o sistema, não é negando o que a gente não gosta. Não é saindo de um extremo e indo para o outro, saindo de um rótulo e achando o rótulo que vai compensar aquele que eu estava. Mas sim, com muita generosidade e coragem, a gente adentrar o sistema. Adentrar o comum, o ordinário, o normal. Porque quando a gente faz isso, a gente passa a aprender como ele funciona. E aí a gente tem conhecimento e poder para desconstruir, para subverter. E quando a gente tem boas intenções, essas peças desse sistema que a gente subverte, a gente consegue reconstruir e fazer o nosso microsistema. A gente pode mudar nossa rotina, nossa forma de se relacionar com as pessoas. E por a gente viver numa rede, numa grande engrenagem, quando a gente desconstrói o nosso mundinho e a gente começa a reconstruí-lo com boas intenções,
automaticamente as peças que estão ao nosso redor começam a se autoconfigurar sozinhas, de forma orgânica e automática. E isso começa a reverberar. Quando a gente vai para o terceiro código, então, para sermos hackers e desconstruí-los, é sobre o consumo. Eu não acho que é errado consumir. Para mim, só não é saudável quando a gente consome e começa a acumular coisas para usar como armaduras para o mundo. Sejam elas armaduras visuais, das coisas que eu possuo, que eu tenho, elas falam para o mundo como eu quero que o mundo me veja, mas também quando elas são armaduras emocionais, quando trocar dinheiros por coisas passa a ser algo que vai suprir carências que eu tenho ou que vai tapar minhas vulnerabilidades, que são tão essenciais para o meu crescimento. E aí eu também tive uma experiência bem legal, que foi quando eu saí de uma grande metrópole e fui morar em outro país, numa cidade menor, que eu fui rever como era a minha rotina, porque naquela fase de readaptação a gente tenta se apegar às coisas que são básicas para o nosso bem-estar. Eu comecei a me dar conta que muitas das coisas com as quais eu gastava dinheiro eram para compensar hábitos e padrões que eu nunca tinha me questionado, mas que eu achava que eram básicos. Quanto que eu tinha que gastar com uma academia cara para compensar 10 horas que eu ficava sentada na frente do computador dentro de uma empresa no ar-condicionado? Ou quanto eu tinha que gastar com médico ou remédio para curar minha gastrite, mas quem estava se alimentando e se estressando mal era eu mesma? Ou quanto que eu tinha que gastar com roupa nova, porque eu não queria repetir roupa, mas era eu que ia sempre nos mesmos lugares encontrar as mesmas pessoas? Ou quanto que eu gastava tempo e economizava dinheiro para minhas férias mirabolantes, quando era eu mesma que passava 11 meses do ano, talvez trabalhando com coisas e cansando, coisas que não me inspiravam. E aí, fazer esse exercício é muito interessante porque não é para cortar custo, não é para diminuir o orçamento, isso é só consequência. Na verdade, é para a gente ver que uma vida mais consciente, mais simples, mais minimalista, ela pode ser muito mais rica, abundante e eficiente. Porque quando a gente faz isso, a gente se liberta e fica tão mais leve e desapegado, e aí a agilidade para a gente se locomover e se movimentar por novos projetos, novas experiências e novos lugares é muito mais fácil. A moeda nesse sistema é outra. Então, quando eu comecei a me dar conta que eu podia quebrar esses padrões sobre mim mesma, e que eram nessas horas que tinha sofrimento, mas era onde eu mais me sentia realizada, eu comecei a perceber que começava a surgir um novo estilo de vida. Eram esses novos valores que, de alguma forma, eu sempre revisitava na hora de tomar as grandes e as pequenas decisões da minha vida ou do dia a dia. Eram esses os valores que me ajudavam a afinar o meu olhar, para eu ter o espírito aguçado para reconhecer, atrair ou criar as oportunidades que eu queria abraçar. E eram esses os valores que eu começava a entender que me davam novas métricas e indicadores sobre o que é sucesso, o que é uma pessoa de sucesso, um projeto de sucesso, ou o que é a noção de riqueza, o que é alguma coisa ou alguém ser rico. E aí, quando eu comecei a ver que esse estilo de vida estava se configurando na minha frente, eu comecei a perceber também que eu estava ficando mais ética, mais estética, mais processual e mais ecológica, mas não porque era moda, não porque é uma ideologia, uma bandeira ou um rótulo novo, mas sim porque é assim que o jogo funciona. Ela é premissa e consequência. No momento em que eu começo a viver de acordo com esses valores, eu fico mais ética. Eu fico mais ética porque eu entendo a autonomia e a dependência dos elementos. Por mais que o meio e as pessoas não estejam no mesmo jogo, no momento em que eu entendo que é sendo mais transparente, mais responsável, é pensando e não compensando, eu me dou conta que as coisas ficam muito mais fáceis e muito mais gratificantes. Tirar vantagem nesse sistema é só desperdício de energia e de tempo, porque ora eu vou estar pensando e confabulando como tirar vantagem de alguém, ora eu vou estar sempre na defensiva e desconfiada porque alguém vai estar tirando vantagem de mim. Eu me torno mais estética e mais processual, porque aqui, mais do que valorizar um produto final ou uma chegada, a gente acaba por valorizar a beleza do processo. Aqui a gente adiciona uma quarta dimensão a cada palavra falada, a cada palavra escutada, a cada projeto, a cada caminhada, a cada coisa. E essa dimensão é o tempo. E não a velocidade do tempo, mas sim o tempo como o processo, como a história. Quando a gente olha cada coisa e tenta entender o porquê, o como ela chegou até ali, a gente abre caminho para a inovação, para a criatividade, para a colaboração. E a gente se torna mais ecológico, porque hoje, quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai direto para o Google.
Mas a tecnologia mais avançada é a natureza. São 4,5 bilhões de anos de tentativa e teste, de acerto e erro. A natureza é a tecnologia mais avançada, é a biblioteca. E se a gente está falando em natureza, em transformação e evolução, ela já nos ensina. É o ambiente que determina quem vai sobreviver. E talvez essa seja a dica que eu, nova sim, mas posso passar para vocês, porque é isso que eu venho experimentando e vivendo hoje, que é, se a gente realmente quer fazer algum tipo de mudança ou traçar um novo caminho, é se colocando em ambientes que vão nos testar, nos estimular e nos colocar em prova. E como geração Y dói dizer, mas em ambientes que vão nos tirar da zona de conforto. E sair da zona de conforto não é só tomar essa decisão, falar, e em um clique a zona de conforto sai da nossa frente e a gente tem um novo filme para viver. Na verdade, é uma troca de um sentimento de frustração, mas que tem previsibilidade e conforto, por um conjunto de sentimentos de muita mão na massa, vulnerabilidade e responsabilidade, mas muita realização. E não é mudando de trabalho ou mudando de cidade que a gente vai forçar essa decisão. Essa decisão precisa ser sentida, ser estimulada, ser decidida todo dia quando a gente escova o dente. Mudar de São Paulo para Miami, ou sair de Los Angeles para ir morar no interior de Minas Gerais dentro de um museu. Isso é só parte de uma escolha. O que vale é a gente decidir que tipo de estímulo, que tipo de pessoas, que tipo de experiências a gente está disposto a viver nesse momento, a gente amar essa decisão, porque no momento que a gente ama as nossas decisões, a gente ganha um pacote de prazeres e de problemas. E esse pacote de problemas e prazeres, no momento em que a gente ama, a gente carrega como uma mochila nesses caminhos. E eles deixam de ter conotações positivas ou negativas. Eles só aparecem como oportunidades para a gente interagir, para a gente aprender, para a gente ensinar, para a gente ter novas histórias para contar, para a gente fazer novos amigos. Porque é nesse momento em que a gente ama nossos prazeres e problemas que a gente permite que eles nos remodifiquem e a gente modifique esses ambientes, as pessoas com as quais a gente conversa e encontra no caminho. Por isso que pensar num plano de aposentadoria, para mim, não faz muito sentido, porque como que eu vou investir agora recurso, energia, num pacote de problemas e prazeres que eu só vou viver daqui umas décadas? Na verdade, o problema não é a aposentadoria, mas sim esse gap que existe entre o que eu desejo agora, entre o que eu planejo, vislumbro e o momento em que eu vou viver. E aí foi quando eu me dei conta disso que eu comecei a criar, a viver, e eu fui contemplada com o meu plano de aposentada, que é me retirar desses padrões a fim de encontrar o meu bem-estar de forma bem genuína. Porque eu acredito que é quando eu faço esse movimento, automaticamente eu estou reverberando isso para quem está comigo, eu estou exigindo isso de quem está comigo, e isso vai transformar para vocês, para os outros, e como resultado a gente vai ter o bem comum. Muito obrigada.